E aí galera, tudo tranquilo? Tudo joinha? Espero que sim. Natal chegando, final de ano se aproximando, e eu fiquei aqui pensando, o que é que eu vou fazer de diferente, o que é que eu vou fazer para dar um pouco mais de ênfase a essa data, não é mesmo? Então eu resolvi criar um circuito sequencial para que vocês montem suas árvores de Natal, para que vocês coloquem seus enfeites natalinos e para que vocês também o utilizem em diversos outros circuitos. Coloquem sua criatividade para funcionar, ok? Esse circuito ele é baseado em dois circuitos integrados muito conhecidos, muito fáceis de ser encontrado, até muito barato, que é o 4017. Cada circuito, cada grupo de 10 LEDs chaveados por transistores do tipo BC337 também são resistores muito simples de serem encontrados e muito baratos. É um circuito que eu recomendo que vocês montem, eu acho que vocês vão achar interessante, de um custo bastante acessível e é bastante útil. Agora vai de você criar alguma coisa mais interessante com ele. Ele possibilita a colocação de 1 até 100 LEDs. É bastante interessante o circuito. Ok? Então, venha comigo! Então, hoje nós veremos um circuito sequencial de 1 até 100 LEDs. Você vai definir, você vai decidir quantos LEDs você vai colocar no seu circuito. Ok? O circuito é esse que está aqui na tela. Eu vou fazer uma explicação rápida aqui a princípio. Eu estou utilizando 30 LEDs, 3 conjuntos de 10 LEDs, e isso pode ser aumentado para 10 conjuntos de 10 LEDs, ok? Então o que eu tenho aqui? A base desse circuito é o integrado modelo 4017. Eles estão sendo usados em dois contadores divisores aqui, dois circuitos integrados 4017. Estou utilizando no segundo integrado um circuitinho multiplexador, ou um chaveador, como você quiser chamar, onde eu tenho 3 transistores que conduzem, quando devidamente polarizado, conduzem o terra ao catodo desses diodos, tá vendo? Cada circuito é responsável por um grupo de 10 LEDs. Então o meu Q1 pertence ao meu C1 aqui, ele conduz terra aos catodos destes 10 LEDs. O meu Q2 transmite terra para o segundo e o Q3 para o terceiro, e você iria acrescentando mais circuitos chaveadores e mais grupos de LEDs à medida que você vai aumentando isso aqui até 10 grupos, portanto 10 circuitinhos destes. E para terminar, eu preciso de um circuito oscilador para ditar o ritmo desse chaveamento para esses dois circuitos. O circuito chaveador eu usei algo muito clássico, que é o nosso 555, numa forma de oscilador timer ou um oscilador astável, tá ok? Onde eu tenho aqui a definição de tempo é a carga e descarga deste capacitor, e o cálculo para essa variação de tempo está em função destes dois resistores, o R34, R35 e capacitor C2. Eu ainda acrescentei um trim-pot, um potenciômetro, para que possamos variar esse tempo em uma janela pré-determinada, tá? Bom, vamos falar um pouquinho de cada circuito. O 4017, ele é um circuito bastante interessante, não é nada novo, também é um circuito já usado há muito tempo. Ele é um contador divisor. Deixa eu chamar o datasheet dele para que nós possamos observá-lo melhor. Muito bem, aqui está o circuito, o datasheet do circuito integrado 4017. Ele é um circuito integrado do tipo CMOS, tá? Ele é um contador divisor, como eu já havia adiantado. E aqui você tem todas as especificações, todos os detalhes necessários para que você efetue corretamente a utilização desse circuito integrado no seu projeto. Eu sugiro sempre, e costumo dizer sempre aos meus amigos, que não se faz um bom projeto se você não conhecer bem as especificações técnicas de cada um dos circuitos que estão sendo utilizados. Nós temos sempre que estar atentos aos datasheets. Ok? Então aqui nós temos todas as informações pertinentes a esse circuito integrado. Começamos com uma informação muito importante, que seria a alimentação. Qual o range de alimentação desse circuito integrado?
Ele diz que os limites vai de 3 a 18 volts. Eu gosto de trabalhar por volta de 5 volts ou 12, 15, mas ele suporta entre 3 e 8 volts. E aí você tem frequência de clock, de pulso, enfim, você tem todas as especificações dele. Aqui nós temos um mapa interno, tá? Como o que ele tem por dentro, com a configuração interna desse circuito integrado. E o mais interessante, eu diria que está aqui. Deixa eu até mudar isso aqui. Eu diria que o mais interessante está aqui, neste mapa de comportamento, esse gráfico de comportamento dele. Notem que o pino clock, ele é preparado para receber, ele espera receber uma onda quadrada, ok? E a cada subida dessa onda quadrada, ele muda o estado de uma das portas. Ele apaga uma porta e chaveia a próxima. Apaga uma porta e chaveia a próxima. E assim por diante. Apaga uma, acende outra, ficando sempre uma única saída polarizada, tá? Uma única saída energizada. Com isso nós temos uma sequência de energizamento, de acende e apaga, entre 0 e 9, portanto 10 canais. Temos aqui o pino de reset, que nós verificamos que ao enfiarmos um pulso positivo, ele reseta tudo, e nós devemos mantê-lo em 0, está aqui escrito, nível baixo tem que ser mantido para que ele trabalhe. Temos aqui cada um dos pulsos, como eu disse, você nota que a cada subida de clock ele chaveia. Veja, subiu o clock de novo, chaveou a porta 2, apaga a porta 1 e assim por diante. Cada vez que ele sobe uma, ele apaga a outra e vamos lá até a porta 9. Interessante também esse último pino descrito aqui, que é o carry out. Nesse pino nós podemos monitorar a sequência que está sendo feita. Então veja, quando nós ligamos, quando nós energizamos, ele já entra com um pulso positivo. Segurando em positivo até a metade do ciclo, ou seja, até que acenda-se a porta de número 5, tá? A metade dele. Aí ele abaixa, vai para 0 e quando cai a porta 9, quando nós recebemos o próximo pulso que deveria chavear para a porta 0, ou que o chaveia para a porta 0, ele mais uma vez sobe para nível 1. Então, atento a esse detalhe que nós vamos utilizar no nosso circuito. E aí você tem uma série de informações muito interessantes e muito importantes de serem conhecidas. Eu deixo aí para vocês depois fazerem uma leitura de tudo isso e conhecerem melhor esse circuito integrado. Ok? Vamos voltar ao circuito? Então, como eu disse, o pino clock nós vimos lá que vai receber uma onda quadrada e dependendo da frequência dessa onda, a cada chaveamento, a cada passagem para nível positivo, para nível alto, ele vai chavear uma das portas. Ele apaga a que está acesa e acende a imediatamente próxima. Aqui nós temos a porta de enable. Essa porta tem que permanecer em nível 0, que ao passar pelo inversor, ela fica com nível positivo. Isso faz com que o circuito passe a funcionar. Em que estado ele irá funcionar? No estado em que eu enfiar aqui, veja, eu vou enfiar o reset para 0, ele vai receber um reset no circuito e vai acender a porta 0. E vai ficar acesa na porta 0 e vai piscando de acordo com cada subida de clock, como nós já vimos. Assim que eu energizei, ele vai o carry out para positivo, fica até a porta 5 e vai para 0. Lembre-se, os clocks só enxergam a porta positiva, a 0 ele não se importa. Então, quando passou de 5, no L5 aqui, que ele baixou esse nível para 0 volts, o meu clock não se importou. No primeiro pulso que ele deu, assim que eu liguei, ele já chaveou o meu Q0. Ele chaveou o meu circuito D1, que é aquele circuito que está sendo comandado pelo circuito Q1 aqui, do transistor, tá certo? Então, assim que ele acendeu lá, de cara ele polarizou, ele mandou ele mandou um positivo, um pulso positivo para cá, energizou esse resistor de 1K, que está limitando a corrente de acordo com cálculos, está fazendo com que esse transistor conduza. O que ele vai conduzir? O negativo ao C1, ou que estiver no C1 ao negativo. Isso aqui é como se virasse um curto-circuito, é uma chave que ele acabou de fechar. Tá ok? Então esse contato está fechado. Nós temos terra passando para C1. Muito bem, vamos voltar para cá. Com o terra passando para C1, eu tenho o meu circuito
C1 sendo polarizado ao terra. Todos os meus catodos de todos os meus LEDs estão habilitados ao terra, estão conduzindo à terra. Para eles acenderem, o que precisa? Precisa de pulso elétrico em cada uma das portas. Então, quando ele acendeu lá o Q0, ele mandou uma tensão para L1, que vai passar pelo resistor limitador de corrente R1 e vai acender o meu LED descarregando no meu terra. Tá? Aí ele recebe um outro clock, um outro pulso positivo de clock e passa, apaga o L1 e passa essa tensão para L2. Mesma coisa, ele polariza esse circuito que passa por esse limitador de corrente, acende esse LED e vai descarregar de novo no meu terra. E assim sucessivamente até a minha porta 9, lá 10 aqui, que eu chamei de L10. Quando ele chega aqui em L10, ele polariza, L10 é o meu Q9, que é a saída 9 dele. No próximo clock, ele vai para 0 e manda uma tensão aqui no meu carry out, que vai mandar um clock para o meu circuito integrado 2, o mesmo, 4017, e vai apagar a minha porta 3 e acender a porta 2. Com isso, ele energiza a saída D2, que agora, veja, ele apagou o meu D1, ele desligou esse chaveador e chaveou para cá. Ele polarizou a minha saída D2, energizou o meu resistor R32, polarizou esse transistor Q2 e ele passou a conduzir. Ou seja, a chavinha fechou aqui, o meu circuito fechou nesse circuito. Eu tenho terra em C2. O meu C2, assim como em C1, vai jogar o terra, vai habilitar o terra para todos esses catodos destes meus LEDs. E o ciclo se repete. Eu preciso de energia no L1 para acender o D11, o L2 o D12 e assim sucessivamente. E nem preciso falar nada, que esse terceiro grupo de LEDs é exatamente análogo ao 1 e ao 2. Tá? Sendo acesos aqui quando chaveado é o D3, a minha saída Q2, que vem aqui embaixo e é comandado por esse circuito chaveador, multiplexador aqui embaixo. Ok, me parece muito simples, eu espero que vocês estejam entendendo que realmente esse circuito é extremamente simples. Mas tá bom, ele chegou aqui pela terceira vez, acendeu pela terceira vez aqui, passou do 9, ganhou mais um pulso positivo, voltou para o 0 e mandou mais um pulso no meu carry out. Esse camarada vai fazer o que? Ele está com o 4, ele está com a minha saída Q2 acesa. Ele vai apagar o 4, vai apagar o Q2 e vai mandar tensão para a saída Q3, que é o pino 7. Esse Q3 vai enviar um pulso positivo para o Master Reset. Vai resetar esse circuito, não vai mais descer. Ele resetando, ele volta a polarizar a saída Q0. Volta novamente para o meu primeiro grupo de 10 LEDs, que vai acender, porque aqui o primeiro LED vai acender, porque o Q0 está aceso, e assim esse ciclo vai se repetir indefinidamente ou infinitamente enquanto eu tiver energia, enquanto eu tiver clock e tudo estiver funcionando. Perfeito? Eu acho que esse circuito já está bem explicado. Vamos passar ao último pedacinho do circuito, que é esse oscilador astável. É só o que está faltando explicar nesse momento. Então, nesse oscilador astável, ou também conhecido como oscilador timer, desenvolvido com LM555, ou qualquer outro inicial, mas é um circuito integrado do tipo 555, nós temos aqui esses três componentes, como eu já disse, que comandam a velocidade, determinam a velocidade de oscilação desse clock. Vamos abrir aqui também o nosso datasheet para esse circuito integrado. Então eu tenho aqui em cima, veja, também da Texas Instruments. Eu gosto muito dos datasheets da Texas Instruments, eu acho muito completo, muito bom e vale a pena. Eu tenho aqui as informações pertinentes a esse circuito integrado, tenho aqui o diagrama esquemático interno desse circuito integrado, dá para conhecer, dá para analisar o que faz cada pedacinho dele. E eu tenho aqui as especificações, todas as descrições desse circuito, o que é cada pino, a descrição de cada um deles, o que eles precisam para funcionar, o que eles suportam, enfim, está tudo aí. O que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar utilizando aqui como base um circuito básico, um circuito que eles chamam de
modos funcionais, tá? Nós vamos utilizar um mono estável. Na realidade, mais é um astável que nós estamos utilizando, né? Um device function mode. Estamos usando aqui, nós estamos usando um astável, não um monoastável. Qual a diferença entre um circuito monoastável e um circuito astável? Bom, o circuito mono, ele funciona como se fosse apenas um temporizador de um pulso. Imagine que eu queira acionar um LED, à medida, vamos supor, que eu clico no botão, eu quero que ele fique aceso por um determinado tempo e aí eu desligo. Acabou meu circuito. Isso é um circuito monoastável. Quando eu falo do circuito astável, ele é aquele que gera a minha ondinha quadrada e ele vai gerando pulsos indefinidamente, sem fim. Ele é instável, ele não é estabilizado, ele não para, ele vai em frente. Então o que eu fiz lá foi exatamente o circuito sugerido pelo próprio datasheet. Percebe? Ele sugere a utilização de 0,01 microfarads, ou seja, 10 nanofarads, na porta 5 alterra. Se nós formos ver aqui embaixo, nós vamos ver que da porta 5 alterra eu tenho os 10 microfarads, conforme sugerido lá. E todo o resto do esquema também está conforme as sugestões desse circuito integrado, desse circuito demonstrado no datasheet. Bom, e como o datasheet sempre traz todas as informações muito completas, nós temos aqui as fórmulas necessárias para efetuar os cálculos de tempo e dos componentes que utilizaremos lá. Então, se você utilizar essas fórmulas aqui, que não são fórmulas muito difíceis de serem utilizadas, vocês chegarão aos cálculos de RA, RB e frequência. Tá? Eu fiz de uma maneira muito simples. Eu arbitrei um valor para o capacitor, arbitrei um valor para RB e arbitrei uma frequência. Na realidade, era a frequência que eu queria. Eu queria uma frequência entre 0,8 Hz e outro cálculo, uma outra frequência para até 20 Hz. Então eu fiz dois cálculos. Um grupo de componentes para 0,8 Hz e um grupo de componentes para 20 Hz. Mantendo os mesmos componentes, RB, C e a frequência, só que eu mudei. RB e RC, exatamente os mesmos componentes. Com isso, determinei dois valores distintos para RA. Muito bem, o que eu fiz com esses dois valores distintos? Muito simples. Eu utilizei os dois valores e ainda acrescentei, de acordo com a fórmula que deu um valor X, eu tirei parte desse valor e enfiei aqui 3 mega-ohms em forma de um potenciômetro ou de um tripod, depende do que vocês querem colocar como forma de ajuste, acesso e ajuste no teu circuito, tá ok? Então está aqui. Com a variação deste potenciômetro, nós variamos o tempo de carga e descarga deste capacitor e com isso variamos a frequência de oscilação desse circuito. Então ele varia o meu clock. Variando o clock, esse clock está entrando aqui, variando o clock ele vai variar o tempo de chaveamento e tudo ocorre como já explicado. Ok? Bom, eu acho que o que está faltando agora é apenas nós simularmos isso aqui para que todos possam ver, né? Para que vocês possam ver esse circuito em funcionamento. Então vamos lá, vamos habilitar aqui. Quando habilito aqui de cara eu já vejo que esta saída foi acionada, o meu LED 1 está aceso e o meu circuito chaveador também, olha, ele foi habilitado. Então tudo perfeito. O meu Q1 está habilitando a minha saída, desculpa, o meu D1 habilita o meu Q1, que manda para o zero todos esses catodos e esse camarada vai chaveando LED a LED, no tempo que eu coloquei como mínimo, 0,8 Hz. Ok? E ele vai chaveando, você pode até contar no relógio aí qual o tempo de chaveamento aqui, e podem variar esse valor mudando, refazendo esses cálculos. Ao chegar aqui, ele vai chavear e vai passar para a porta 2, habilitando o meu D2, utilizando agora este outro circuito. Este foi apagado e este energizado. Com isso, ele que chaveia o terra para este outro grupo de LEDs. E o ciclo se repete. Vamos alterar esse valor. Vou deixar mais ou menos no meio, tá, deste meu tripod de 3 mega-ohms. E você vê que já alteramos a velocidade com a qual ele está chaveando. Perceba, já está no circuito 3. Tá? Está quase terminando, já está no LED 8, 9, 10 e vai voltar para o meu circuito 1. Perceba, já acendeu, desligou lá, ligou aqui, está chaveando, porque aqui veio para a primeira porta. Tudo conforme previsto.
Vou aumentar aqui agora até a velocidade, olha, a velocidade máxima que eu calculei, que é de 20 Hz. É uma velocidade bastante grande, que eu acho que nem será tão utilizada assim, não é mesmo? E vamos colocar numa velocidade um pouquinho menos agressiva, menos rápida como estava, não é? Pronto, temos uma velocidade até interessante de chaveamento e dá para verificar todo o circuito funcionando conforme o projetado. Tá certo? Esse era o nosso objetivo, mostrar esse circuitinho funcionando, para que vocês possam montar aí o seu sequencial, colocar na sua árvore de Natal, colocar na porta de casa, ou enfim, criar mil e uma utilizações para esse circuito. Aí vai agora da sua criatividade, você pode colocar até 100 LEDs de uma maneira bastante fácil e barata. Ok? Espero que vocês tenham gostado, deixem seu joinha, clique naquele positivo que está ali no YouTube, compartilhe com seus amigos. Se você não se cadastrou em nosso canal, clique lá em cadastre-se agora para receber as informações, para receber os nossos avisos, as nossas informações de novidades em primeira mão. Ok? Obrigado pela companhia e até a próxima.